Meus irmãos, muito boa noite. Eu saúdo vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Muito bem, minha gente, mais uma noite de devocionais, não é? E aí talvez você já está se perguntando: cadê o pastor? Cadê o pastor Ricardo? Não é? Ontem nós tivemos a devocional com o presbítero Hélio e hoje aqui comigo, mas eu vim aqui dizer que o pastor está um pouquinho gripado. Se você reparou também, nem ontem pela manhã, nem hoje pela manhã, nós tivemos aquela mensagem que ele costuma nos enviar, não é? Pelo WhatsApp. Eu peço que você esteja orando, portanto, pela vida do pastor e pela sua saúde. Ore após então a nossa devocional, quando você se reunir com a sua família. Ore pela saúde do nosso pastor, tá bom? Muito bem, vamos cantar juntos então uma música antiguinha, bem antiga, mas uma letra fantástica, uma letra linda e que traz o relato de um testemunho pessoal, né? Se eu não me engano, eu acho até que a Aline Barros regravou essa canção, uma música bem, muito bonita. Jesus Cristo mudou o meu viver. Vamos cantar todos juntos então? Se você não conhece, ela é repetida 2 vezes e aí na segunda vez você pode entrar para cantar com a gente. Vamos lá? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Vamos cantar juntos? Aprenderam? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
viver. Amém. Jesus Cristo mudou o meu viver. Muito bem, minha gente. Vamos abrir a palavra de Deus, então? Eu trouxe aqui o texto para você. Se você quiser abrir a sua Bíblia também, nos acompanhe a leitura Mateus, capítulo 8. Vamos ler os versículos 14 e 15. Então, acompanhe conosco aqui a leitura dessa porção da palavra de Deus, que diz assim: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Muito bem, meus irmãos, é um texto tão curto, não é? Que é relatado relatado aqui em Mateus, é relatado também no Evangelho de Marcos e em Lucas. Uma passagem tão pequenininha que a gente passa correndo por ela e às vezes não para pensar, não é? Lembrando que se está registrado aqui, é porque Deus Todo-Poderoso tinha um propósito. Toda palavra é útil para ensino, para correção, para admoestação, para o crescimento espiritual, né? A palavra de Deus não é um livro retrógrado, a palavra de Deus não é um livro desatualizado, ela é palavra de Deus eterna, ela não foi apenas inspiração humana, mas ela foi ditada. É assim que está lá em 2 Timóteo, né? Quando ele diz que toda escritura é inspirada por Deus, né? A palavra original grego ali é soprada, ou seja, Deus ditou a sua palavra para os homens, eles a escreveram. Ela é palavra não apenas que contém a verdade, mas a Bíblia é a verdade, verdade de Deus para todas as gerações, para todos os povos de todas as épocas. Muito bem, então nós temos aqui, estamos diante desta breve passagem onde Jesus foi até a casa de Pedro saindo da sinagoga. Lembrando que nessa sequência, né, Jesus era um sábado, Jesus estava na sinagoga, ele curou aquele homem da mão ressequida. Foi ali uma armadilha, não é, dos judeus para pegar Jesus, né, que afinal de contas era um sábado. Jesus então falou: é lícito fazer o bem, não é? E aí então curar não pode, né? Só que eles saíram da sinagoga para tramar a morte de Jesus, né? Tramar a morte de alguém pode, né? Mas muito bem, pensando aqui, focando no nosso texto, o que nós gostaríamos de propor aqui para nós nessa breve meditação dessa noite? Em primeiro lugar, Jesus mostra o seu afeto por nós por meio do seu toque. Nós vemos ali que quando Jesus entrou na casa e encontrou com a sogra de Pedro, a primeira coisa que ele fez foi tocar nela. O texto diz: então, tocando, a febre a deixou. Interessante, né? Como Jesus trata a gente pelo toque. E nós, né? Nesse tempo nós vivemos em distanciamento social, nós sabemos, né? Quão é difícil ficar sem um abraço. Como é difícil ficar sem o toque de uma pessoa. E interessante que Jesus fez aqui nesse momento, porque Jesus sabia das necessidades daquela mulher. Ele sabia que ela não precisava apenas de uma cura física, mas ela também precisava de uma cura emocional. Jesus fez uma terapia com ela. Antes de tratar o seu corpo, Jesus tratou as suas emoções. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo dias muito conturbados. A quantidade de pessoas que estão vivendo sob pressão, estressadas, deprimidas, ansiosas, é muito grande. Muito mais do que as doenças do corpo, as doenças da alma estão nos consumindo. Sabe que Jesus, com o seu toque, ele pode tratar suas emoções. Jesus, com o seu toque todo-poderoso, ele trata as nossas feridas da alma. Ele trata as nossas emoções. Jesus mostra o seu afeto por nós, por meio do seu toque. Em segundo lugar, na sequência, nós vimos que Jesus não trata apenas o sintoma, ele trata a origem do problema. Quando nós demos esse mesmo relato lá no Evangelho de Lucas, você sabe que ele era médico, ele nos diz que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Ela estava com uma temperatura muito elevada, uma febre muito forte. E nós sabemos também que a febre não é uma doença, mas a febre é um sintoma de que alguma coisa está errada com o nosso corpo, não é? Na maioria das vezes, a febre é causada por uma bactéria, ela é causada por uma infecção, às vezes até por conta de vírus. E a febre ela acaba sendo uma defesa do nosso corpo, né? Uma autodefesa. Mas o fato é que a febre em si ela não é por si só uma doença. E aqui nós vemos Jesus quando tocou na sogra de Pedro, a febre a deixou.
E o que significa isso? Não foi apenas que a temperatura dela baixou de 42 para 36. Não foi só isso. Jesus foi lá na origem do problema. Jesus foi na raiz, foi na causa raiz do problema e a tratou. E a Bíblia nos diz que imediatamente a febre a deixou. É assim que o nosso Deus faz. Jesus não faz nada meia boca. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não faz nada mal feito. Pelo contrário, quando ele põe a mão e intervém, ele faz muito mais do que a gente pediu. Ele é o Todo-Poderoso. Ele faz tudo perfeito no seu devido tempo. Não é isso que nós estamos aprendendo lá no estudo do livro de Eclesiastes, lá no capítulo 3? Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Ele é o Todo-Poderoso. E quando ele põe a mão, ele não trata apenas o sintoma, mas ele vai lá na raiz. Eu não sei os problemas que você está enfrentando hoje, mas certamente todos eles possuem uma origem. Todos eles possuem uma raiz. Seja de origem, seja emocional, seja familiar, qualquer outro desses aí, até mesmo a saúde. Existe uma origem, uma causa que gerou esse problema. Sabe que quando o Senhor põe a mão, ele vai lá na raiz, ele trata definitivamente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer muito mais do que você pensa, que você pede. Muito bem, em terceiro lugar, nós vemos que a maior de todas as bênçãos é a presença de Jesus na nossa casa. A maior das bênçãos que a sogra de Pedro teve não foi apenas o fato dela ter sido curada das suas emoções, ou ainda dela ter sido curada do seu corpo, mas dela ter recebido a presença de Jesus na sua própria casa. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus ao longo do seu ministério, por doenças que são complexas, difíceis ou ainda incuráveis, passaram-se algum tempo, alguns anos, e elas faleceram. Até mesmo Lázaro, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, um tempo depois ele faleceu. Mas o fato é que a maior de todas as bênçãos que Deus nos proporciona não são coisas que nós conquistamos e recebemos nesse mundo, mas é a presença dele na nossa vida e na nossa casa. Eu quero perguntar para você, você já convidou Jesus para entrar na sua casa? O Senhor Jesus faz parte da sua família, do seu dia a dia? Ele já entrou no seu coração? A palavra de Deus nos diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? A maior de todas as bênçãos é quando ele entra na nossa casa, quando ele senta na mesa conosco, senta à mesa conosco, quando ele faz parte da nossa vida, quando ele divide a nossa intimidade e quando nós desfrutamos também da sua intimidade. Muito bem. E por último, nós finalizamos aqui. Quando Jesus entra na nossa casa, nós sentimos o desejo de servi-lo. Esta reação é imediata, é automática daquelas pessoas que um dia foram tocadas por Jesus. Nós vemos que quando a mulher foi tocada por Cristo e a sua febre a deixou, e ela não somente teve o seu corpo tratado, mas a sua alma tratada. Ela se levantou imediatamente e começou a servir a Jesus. É assim com a gente. Quando nós nos encontramos com Cristo, o nosso desejo é servir a Jesus. O nosso desejo é obedecer a Jesus. O nosso desejo é trabalhar para que outras pessoas também recebam a visita de Jesus nas suas casas. Esse vídeo vai ficar aqui ecoando na internet e o meu pedido, minha oração nessa noite é para que todos vocês que estão assistindo agora e para aqueles que vão assistir futuramente possam desligar esse vídeo dizendo assim: o Senhor Jesus entrou na minha casa. O Senhor Jesus entrou na minha vida. E a partir desse instante você vai sentir uma vontade incontrolável, assim como aquela mulher sentiu, de servir a Jesus. Eu quero perguntar a você que um dia já se encontrou com Jesus agora. Você tem servido a Ele? Ou será que um dia aquela vontade, aquele desejo ardente que você tinha de servir o Mestre, ao longo do tempo foi se apagando, foi se esfriando? Você, ao longo da sua jornada cristã, você foi se decepcionando com as pessoas e, em virtude disso, você deixou de servir a Jesus. É o momento de você virar a folha. É o momento de você
partir para um novo momento, uma nova caminhada da sua vida com Deus e voltar a se relacionar com Deus e voltar a servir a Jesus. As pessoas que se encontram com Cristo não têm alternativa, não têm opção. Elas têm um desejo profundo de servir a Jesus e de obedecê-lo. Que você possa pensar em cada um desses tópicos, que você possa meditar, que você volte o vídeo, que você anote e que você pause até e converse a partir de agora um pouco com a sua família a respeito de tudo isso que nós conversamos. E que você chame aí seus pais, chame seus filhos, chame até os... Se você tiver visitas agora na sua casa, que você chame as visitas também, para que vocês possam se curvar diante de Deus e orar. E a maior oração é: Senhor Jesus, faça parte da nossa casa. Entra na nossa casa e seja o rei desta família. Seja o rei do meu coração e da minha vida. Muito bem, não se esqueça de, nesse momento de intercessão, também pedir orar pelo nosso pastor, pelo pastor Ricardo, que está um pouquinho doente. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite na presença de Deus e até, se Deus permitir, a próxima oportunidade.